a Yom Yom para o dia 18 de Kislev, último dia do Luach, do calendário hassídico do Yom Yom, já que 19 de Kislev é o Rosh Hashanah da Hassidut, e a partir de 19 de Kislev começa um novo ano hassídico e se reinicia a leitura, o estudo do Yom Yom desde o começo, a partir do dia 19 de Kislev. Portanto, 18 de Kislev é o último dia do calendário hassídico, e aqui, diferente das outras ocasiões, quando sempre o nosso Rebbe selecionou passagens dos ensinamentos do Rebbe anterior, aqui ele finaliza justamente com uma citação, com um texto extraído do terceiro Rebbe de Chabad, do Rebbe Tzemach Tzedek, como nós vamos ver. Escreve o Tzemach Tzedek num tratado sobre a oração, seu significado, de acordo com a Hassidut, com a Kabbalah. Ele fala que há um versículo no Salmos Teilim 73 que expressa o amor a Deus. O amor expresso no versículo que diz, assim fala o rei David: além de ti, Deus, além de ti, nada desejo. Assim consta no Teilim. Explica o Tzemach Tzedek pela Hassidut. O que isso significa? Que não se deve desejar nada além de Deus. Nível elevado, espiritualmente elevado, desejo da pessoa, aspiração da pessoa deve estar voltada unicamente a Deus. E aqui ele não está falando que a gente não deve ter como objetivo de vida as coisas materiais, ou os prazeres físicos, corpóreos, etc. Não, ele está se referindo à realização espiritual, que mesmo em relação ao prazer espiritual, êxtase espiritual, elevação espiritual, o desejo da pessoa não deve ser alcançar os níveis espirituais elevados e se deleitar com esses níveis, que de fato eles oferecem um prazer indescritível, imensurável para a alma, etc. Mas ele nos diz que a pessoa deve desejar, como diz na linguagem do versículo, além de ti, Deus, nada desejo. Então explica o Tzemach Tzedek, escreve ele, que não se deve desejar nada além de Deus, nem sequer, conforme prossegue lá o versículo, nada, nem nos céus, nem na terra. E na explicação mística, o que significa céus e terras, nada nem nos céus e nem na terra, céu, nem sequer o céu ou a terra, que se refere, misticamente falando, ao Gan Eden superior e Gan Eden inferior. Céu e terra, na linguagem mística, se refere ao paraíso superior, céus, e terra ao paraíso a nível inferior. São graus de revelação divina, de luz divina. Não é? O Gan Eden inferior é um grau já muito elevado, mas acima dele, mais acima, o chamado Gan Eden superior, onde lá residem as almas dos tzadikim, etc. Mas o Tzemach Tzedek dizia que uma pessoa não deve almejar nem isso, nem aquilo, nem céu, nem terra, ou seja, nem o Gan Eden, nem o paraíso inferior, nem tampouco, nem mesmo o paraíso superior. Por quê? Pois estes foram criados com um mero Yud. Yud é a menor letra em formato, a menor letra do alfabeto hebraico, é um pontinho um pouco estendido, não é? A letra que tem valor de 10, e a letra que abre o tetragrama, o nome inefável de Deus. E de acordo com o que dizem os nossos sábios, esse mundo foi criado com a letra Rei, a segunda letra do nome sagrado de Deus, enquanto que o mundo vindouro, que inclui o paraíso inferior como o paraíso superior, foram criados a partir da letra Yud, dessa primeira letra do tetragrama. Mas aqui, no sentido mais místico e profundo, o Tzemach Tzedek está querendo nos dizer por que a pessoa, na sua elevação espiritual, não deve se contentar nem com o paraíso inferior e nem mesmo com o paraíso superior, porque no fundo tudo isso é derivado apenas de uma pequena letrinha, por assim dizer. Em outras palavras, tudo isso são apenas reflexos mínimos da divindade. Isso tudo são ainda revelações mínimas, pequenas da energia divina.
Portanto, ele fala que a pessoa não deve se satisfazer, nem deve almejar ou aspirar apenas isso, mesmo que já são níveis elevadíssimos de revelação, de espiritualidade, mas a pessoa não deve se contentar com isso. O amor, o desejo, o anseio da pessoa deve ser direcionado a Ele, a Deus, e somente a Ele. Ou seja, a sua essência, não ao paraíso inferior, não ao paraíso superior, ou mundo vindouro, não, a pessoa deve desejar apenas e tão somente a conexão, a proximidade com Deus. E assim relata o Tzemach Tzedek que ele era neto do Rav Shneur Zalman. Era exatamente assim que se expressava o meu mestre, o Alter Rebbe, que era também o seu avô, o Rav Shneur Zalman, quando ele estava em estado de Dveikut. Muitas vezes ele entrava num transe espiritual, ele estava no estado de elevação, no estado de devoção extrema, sentindo até um êxtase espiritual, não é? uma concentração, um vínculo profundo com Deus, etc. Então, quando ele estava nesse estado, ele exclamava, assim ele dizia, o Rav Shneur Zalman: Deus, eu não quero nada. Eu não busco aqui, não viso recompensas, mesmo recompensas espirituais, eu não quero nada. Eu não quero o seu Gan Eden, eu não quero o seu paraíso, nem inferior, nem superior. Eu não quero o seu Olam Haba, seu mundo vindouro. Eu não quero nada, somente a ti. Somente você, Deus. É isso que eu quero. Por um lado, como eu dizia, eu abro mão, eu não estou interessado aqui nem em recompensas mesmo espirituais das mais sublimes e elevadas ou prazeres espirituais. Não, eu não quero nada, eu abro mão de tudo isso. Por quê? Porque eu quero a ti, Deus. Então, por um lado, dizia que nada disso, o meu serviço a Deus é desinteressado, eu não estou buscando a minha satisfação pessoal, mesmo que seja um êxtase espiritual muito elevado, mesmo que seja um prazer imensurável de espiritualidade, mas não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando de forma até altruísta, eu não quero o paraíso, o mundo vindouro, eu quero Deus a ti. E por outro lado também é uma forma de dizer: Deus, eu não me contento com nada menos que a ti mesmo, porque todo o resto pode ser muito elevado, mas são reflexos, são revelações. O que está no paraíso inferior, superior, ou no mundo vindouro, revelações elevadíssimas, mas ainda revelações e manifestações. Deus, eu quero a ti, a tua própria essência. E com isso se conclui o Ayom Yom, todo o calendário, todo o ano racídico, e ele conclui também com o desejo, os votos tradicionais de Gut Yom Tov, que seja um bom Yom Tov, ou seja, 19 de Kislev. Dia seguinte é um Yom Tov, um dia de festividade, de celebração, uma data racídica especial, o Rosh Hashanah da Hassidut. Então se termina desejando que seja um bom Yom Tov, e nas palavras que Hassidim costumam utilizar, e os Rebes também nessa data, como no Rosh Hashanah original, que sejam inscritos e selados para um bom ano no estudo da Hassidut e nos caminhos da Hassidut, que todos nós possamos ser inscritos e selados de forma definitiva para ter um bom ano no estudo da Hassidut e nos caminhos da Hassidut, a exemplo do Rosh Hashanah, quando o mundo todo é julgado. Então aqui, antes de 19 de Kislev, também há um julgamento, avaliação espiritual de quanto de espiritualidade nós vamos conseguir captar e absorver no ano seguinte. E essa espiritualidade a gente absorve através do estudo da Hassidut e da prática dos caminhos da Hassidut. Isso que a gente viu durante todos os dias do Ayom Yom, que são os ensinamentos da Hassidut e os caminhos da Hassidut. Então, nesse dia em especial, a gente deseja que sejamos inscritos e selados para um grande ano hassídico, um ano de muito conteúdo e significado e pleno de estudos da Hassidut e caminhos da Hassidut. E isso que ele deseja, um bom Yom Tov a todos. E a todos aqueles que acompanharam desde o início, desde 19 de Kislev, 385 dias, porque era um ano com um mês a mais, Adar 1 e Adar 2, um ano embolísmico. Então, a todos aqueles que nos acompanharam no decorrer de todos esses dias, então, em primeiro lugar, estão de parabéns, mas eu espero, e mais do que isso, tenho certeza que aqueles que ouviram essas mensagens do Ayom Yom saíram amplamente enriquecidos nos seus conhecimentos
a respeito da Hassidut, das suas origens, dos estudos, das mensagens da Hassidut, seus ensinamentos, como também dos caminhos, dos procedimentos, da mentalidade da Hassidut, com toda a riqueza que isso nos traz, nos ensina, que é algo tão sublime, tão elevado e tão importante, que é isso que vai nos conduzir à vinda de Mashiach. Se fala que toda a disseminação desses ensinamentos é o preparo, a introdução para a chegada de Mashiach. Então eu espero realmente que todo mundo tenha aproveitado esses estudos, esses ensinamentos, e que isso tenha enriquecido não só seu conhecimento, mas também a sua vivência, que a gente possa cada vez mais se aprofundar na Hassidut e divulgar e propagar isso também para outros, compartilhar com outros e iluminar a nossa vida com a luz e o fervor, calor da Hassidut.